Olá, tudo bem? Estamos aqui num novo episódio do SaúdeCast. Esse podcast que é direcionado para você que deseja ou atuar na área da saúde, ou fazer da área da saúde uma nova área do seu escritório. Para você que está em dúvida sobre que área você gostaria de prospectar digitalmente e para você que se inspira ou gosta de se inspirar na história de advogados que são referências dentro de um ecossistema. E hoje, dentro desse episódio aqui, eu estou recebendo a minha co-host, Jéssica Off. É um prazer, muito obrigada por estar aqui, pelo convite, está sendo muito proveitoso todo esse material de divulgação de informação, tanto para empreendedorismo como para a área da saúde. Eu tenho certeza que todo mundo vai aproveitar aqui todos os episódios. E o nosso convidado especialíssimo, que é uma pessoa que eu admiro muito, porque é uma pessoa que conta nas suas histórias, conta, né, quando fala em rede social, que tinha uma dificuldade em lidar com o digital e ele conseguiu romper essa barreira e hoje ele é uma referência nessa área. Inspira muitos advogados, como eu, que quando preciso de um auxílio, vou lá resgatar nas aulas dele, nos webinários dele, nos podcasts que ele participa, dicas de como utilizar várias ferramentas de inteligência artificial para otimizar a advocacia. Seja muito bem-vindo, Rafael Egg. Muito obrigado, Ale, muito obrigado, Jéssica. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A admiração, na verdade, é minha, por vocês duas, por todas vocês, né? Tá faltando aqui a Jéssica Costa, mas minha admiração é muito grande por todos vocês, pela história de vocês. Eu sempre que eu ouço alguma palestra de vocês e sobem as três no palco, eu até te mandei uma vez uma foto. Eu levanto para tirar foto porque é inspirador, é muito legal. Então, assim, parabéns pela trajetória. E eu sou um grande fã de todos vocês. Ai, obrigada. Que honra. Nós aqui, agradecemos tendo essa honra, né, Jéssica? Rafael, sócio aí do Egg Nunes Advogados Associados, um escritório que tem uma história muito bonita, que é um escritório que vem de família, né? Vocês falam muito disso, né? Que vocês tiveram como referência o avô, o pai de vocês, e aí você e o seu irmão assumiram, né, essa incumbência. Transformaram um escritório, que era um escritório tradicional, num escritório hoje que é uma referência na área, né, de concursos públicos, direito administrativo. Conta para nós aí, né, Egg, para quem não te conhece ainda, como que foi essa migração para a área digital? Olha, o escritório, desde o início, sempre foi ali muito diferenciado no ponto de atenção aos clientes. Isso veio do meu avô. Meu avô fundou o escritório em 94, junto com meu pai. Eu lembro que na época meu avô tinha aposentado da polícia em 84, depois que foi fazer direito. Ele aposentou como coronel da polícia, né? Foi para reserva e depois que foi fazer direito, formou em 89 e montou um escritório com os amigos posteriormente. E quando precisaram das salas ali, o proprietário pediu as salas de volta, ele ficou sem sala para trabalhar. E eu lembro, até na época, meu pai comprou uma sala, onde é o escritório até hoje. E meu avô começou a trabalhar lá e meu pai estava na ativa da polícia ainda. E falou, quando eu aposentar, eu vou para ir trabalhar junto. E meu avô começou ali com uma sala e foi comprando a sala do lado, a outra. E já era um atendimento ali, apesar de estar no início ali dos computadores, aquela época de computador, acho que o Windows 94 que tinha, ele ainda não tinha se adaptado a isso. Então, no caso dele, ele usava máquina de escrever, né, e fazia tudo muito à mão também. Era ele mais uma secretária. E ele foi atuando nessa área de servidor público, principalmente da Polícia Militar, concurso público. Tinha sábado que era fila lá no escritório do tipo de atendimento de candidato. Era um período onde tudo acontecia muito de forma presencial, né? E ele sempre foi muito atencioso com os clientes. Tinha cliente, eu lembro do meu avô, às vezes saindo do escritório 1h da manhã, 2, 3 horas da manhã, isso já idoso, bem idoso. Ele ficava ali horas com o cliente sentado escrevendo e fazendo a entrevista, e foi comprando as salas ao lado, até que ele comprou o andar todo. E
quando meu pai aposentou, em 97, meu pai ficou um tempo no escritório, mas depois ele montou o escritório só dele, porque o dele era só ele, mais uma pessoa sozinho. E continuou meu avô ali no escritório. Em 2004 eu entrei para a faculdade, o meu irmão também, nós fomos para lá fazer estágio. Eu já ia para lá desde pequenininho, com 10 anos de idade, 9 anos eu já ia para lá. Eu costumo falar que eu lembro que eu pegava no ônibus com a secretária, morava na casa dele, que era uma sobrinha, e ela veio do interior e morava na casa dele. Eu pegava o ônibus para poder me parecer importante, tinha um CPC daqueles grossos, que ele ia jogar fora, eu pegava o CPC e andava debaixo do braço no ônibus para parecer importante. E ia para lá, passava minhas férias lá, sempre gostei muito de ir pro escritório. E o escritório foi desenvolvendo. Quando foi em 2004, nós entramos na faculdade, entramos no escritório, já desde o primeiro semestre fomos fazer estágio lá, desde o segundo semestre. E eu e meu irmão sempre ali se ambientando, começamos de baixo ali, fazendo serviço de fórum, ia pro fórum carregando carrinho, carregando processo, resolvia tudo que tinha que resolver, fora, externo e interno também, fazendo algumas petições. Quando foi em 2007, mais ou menos, 2008, meu avô já me pediu para pegar a administração do escritório e resolver tudo que precisasse ali. Então eu fui pegando a administração, fui organizando tudo, o escritório era tinha essa atenção muito, muito grande para os clientes, mas em termos de organização, não tinha uma organização interna. Então a conta pessoal era a mesma da conta do escritório, meu avô não tinha essa separação, não tinha um contrato com o advogado associado, não tinha carteira assinada com ninguém, não tinha nada, era tudo informal mesmo. E quando eu assumi tudo, eu comecei a abrir um CNPJ, fiz os contratos de associação de advogado, contratei um software jurídico. Foi minha primeira experiência ali com a organização, utilizando uma ferramenta, mesmo assim, de organização do escritório através de um software. Foi nessa época que nós contratamos um software de gestão do escritório. E nós não tínhamos ali como tirar um relatório de quantos processos estavam ativos ou não. A partir de então, nós passamos a ter esses controles. E fomos nessa situação até 2011, 2010, 2011. Na verdade, meu avô se afastou do escritório por questões de saúde. E foi o momento que eu e o meu irmão assumimos o escritório no lugar dele. E ele continuou ainda trabalhando ali no que ele queria. Queria ir ao fórum, resgatar um alvará, cobrar um alvará, alguma coisa assim. Ele sempre ia. E foi resolvendo essas coisas. Para ele já ficou difícil para dirigir, então ele sempre ia com um motorista. E é o que ele gostava de fazer, e a gente gostava também, até para ele não ficar parado. Uhum. E fomos nessa, atuando ali com concurso público, servidor público. Quando foi idos ali em 2003, nós fizemos uma reforma muito grande no escritório. Era um andar todo, mas nós conseguimos criar uma sala de reunião maior. Conseguimos colocar uma estrutura muito boa, mas ainda com uma sala separada com uns 20 armários de arquivo, aqueles armários de pasta suspensa. Eu ia pedir pra você contar essa história. Isso é uma coisa de louco. Como é que pode? Era uma sala grande com muitos arquivos. Eram 20 armários, cada um com 4 gavetas. Vocês imaginam o tanto de documento que tinha lá. Ao longo dos anos, desde o início, foram mais de 10 mil processos. Tinha lá arquivo de tudo. Eu não consigo nem imaginar uma sala especial para arquivo. E era um canto do escritório, né, antigamente, sei porque eu também passei por isso, né, que era muito importante, porque a gente tinha ali a vida do escritório e do cliente. Sim. Né? Era importantíssimo. Não tinha scanner, essas coisas assim, igual tem hoje. Era humanamente possível você ficar escaneando. Tinha uns scanners, você fazia folha por folha, separadamente, o que é humanamente possível. Aqueles xerox que você levantava, colocava uma folha, baixava, depois colocava outra e ia tirando. Não dava pra fazer isso, muito complicado. Então foi acumulando aquele monte de papel, muito papel. E aí quando foi em 2019, 2020, nós vimos que a gente estava perdendo um pouco de mercado para escritórios digitais. Aí nós começamos a preocupar, nós precisamos modernizar, né? Quando foi em 2022, eu assistindo muito podcast, assistindo mentorias, e foi o momento que bateu aquela chave de mudança do escritório. Então nós fizemos várias mentorias, e a partir dali a gente aprendeu a modernizar
E colocar processos internos, muita coisa que a gente viu que estava atrasado no escritório. A gente podia organizar e nós nunca tínhamos pensado nisso. Nunca tínhamos olhado para esse lado. Eu achei que estava tudo indo muito bem. E eu vi que se a gente não mudasse, a gente ia ficar para trás. E realmente estávamos ficando para trás. Tinha um bom movimento, tudo, mas tudo no off. Tudo no offline. Então o cliente nos procurava, sempre a gente ficava atrás da mesa esperando o cliente nos procurar. Nós nunca nos preocupamos em ir atrás do cliente. Claro, dávamos uma atenção muito boa quando o cliente nos procurasse, mas sempre com essa de ficar atrás da mesa esperando o cliente nos procurar. Vocês tinham assim, um pós-venda maravilhoso, mas não se preocupavam, assim, entre aspas, né, com como adquirir, com a aquisição desse cliente. Sim, com a prospecção do cliente. Do cliente. Justamente. E a gente viu que a gente precisava mudar isso, né? E a partir de então nós temos a mentoria e fomos ali comprando software, sistema de gestão. O nosso WhatsApp era um celular que rodava de mês em mês. Às vezes eu ia ver mensagem, tinha mensagem de 2 dias para trás, que ficou para trás. E o cliente não pode esperar esse tempo. Não. O meu celular pessoal, eu não tinha sossego, era o dia inteiro respondendo mensagem, de madrugada, à noite, chegava mensagem o tempo todo, misturava o meu pessoal com as coisas do escritório. E foi uma coisa que eu acho que muito advogado passa por isso. Eu tinha uma sensação, acho que muito advogado já passou por isso, quem não passou, às vezes é porque já está entrando organizado, aquela sensação que a gente tem de trabalhar e não fazer nada. Porque, na verdade, a gente faz uma lista ali, né? Coloca na agenda, hoje eu tenho que cumprir tais coisas. Chegava no final do dia, às vezes não tinha cumprido quase nada, mas você tinha feito um mundaréu de coisa e não tinha conseguido resolver o que precisava resolver. Fala isso, né? Que a gente fica apagando incêndio. Sim. Você apagava um incêndio aqui, um incêndio ali, um incêndio lá, só que a sua programação você não fazia. Sim. Por isso que tinha essa sensação, né? Justamente. Tudo isso por querer centralizar tudo em mim. Eu era muito centralizador, sempre fui. E por querer controlar tudo, acaba vendo via outras coisas que não tinha ali na minha lista. Quando eu ia ver, eu não fiz minha lista. Saía do escritório tarde, da noite, tentando resolver todas aquelas coisas. Ficava frustrado, porque você não conseguia. Tinha que jogar para outro dia, no outro dia tinha mais coisas para resolver. E aquilo foi me incomodando muito. Então, eu fiz a mentoria justamente para me ajudar nisso. Então, com isso, eu fiz processo interno do escritório. Comecei a fazer um trabalho mental e me forçando a cada dia, me policiando para delegar ao máximo. E foi com base nisso que eu consegui, ali, vendo as pequenas coisas, né? O Saf fala muito isso, né? São nas pequenas coisas que você faz, que você vê que você está fazendo coisa que não precisava fazer, né? Quanto que custa a sua hora? Quanto que custa o seu minuto? Os seus 5 minutinhos que você para escanear um documento, que você deixou de fazer alguma coisa importante, você poderia estar delegando aquilo para um estagiário ou para outra pessoa, para um secretário que for fazer. Transformando um documento em PDF. Justamente. Eu fazia isso, eu falava, é mais fácil eu fazer do que eu ficar explicando para alguém. Aí eu já abri o documento aqui, né? Já vou baixar, já vou transformar. Né? Justamente. A gente não sabe, assim, se a gente for juntar isso tudo no final do dia, o tempo que a gente perdeu fazendo essas coisas. E eu comecei a me policiar muito com isso. E, por exemplo, o WhatsApp, eu ficava preocupando em sempre eu responder. Então, nós contratamos um sistema de WhatsApp, onde cada advogado fica ali com o mesmo WhatsApp aberto em todos os computadores, cada um com o seu login. Eu consigo delegar ali, né? Tem uma pessoa para delegar os chats, tudo certinho. Então, assim, isso fica ótimo para todo mundo. Me tira um pouco das minhas costas, né? Tirou muito das minhas costas isso. E teve uma organização muito melhor. Mudamos o nosso sistema de gestão de processos. Contratamos vários sistemas que poderiam nos auxiliar interno, assinatura digital. Antes, olha a objeção que eu criava com o cliente. A gente tinha um cliente para assinar um contrato, mandava um contrato, uma procuração, ele tinha que imprimir, eu pedia o cliente para imprimir, assinar, ir numa lan house ou numa papelaria, escanear e me enviar. Quantos contratos nós não deixamos de fechar por criar essa objeção? Até que nós implantamos também a assinatura digital, onde o cliente abre pelo WhatsApp na hora, assina, acabou, tira uma selfie ali. E isso resolve, agilize muito e quebra essa objeção de contratação. E fomos modernizando. E nesse sistema de modernização, eu comecei, foi na mesma época, né? Isso foi no segundo semestre de 2022, surgiu o ChatGPT. E aí que eu vi a transformação que isso poderia fazer na advocacia. Quando eu vi aquilo,
Assim, para alguém que trabalha no TI, poderia ser algo muito normal, mas para nós advogados é algo muito novo, é revolucionário aquilo que pode fazer por nós. Quando eu vi que eu consegui fazer um artigo, por exemplo, pro meu site, inclusive daqui a pouco eu vou explicar como que isso pode ajudar tanto advogado que às vezes não se preocupa tanto com isso. Mas utilizando o ChatGPT, antes de utilizar o ChatGPT, eu fazia um artigo, eu demorava às vezes umas 5 horas fazendo um artigo. Esse ponto é um ponto bem interessante pra gente parar aqui e fazer, né? Eu sou da academia, né? Fui professora durante 17 anos. E eu fiz mestrado e fiz doutorado. E a gente, no mestrado e doutorado, nós somos doutrinados a escrever cientificamente. Então, quando a gente implantou o digital no escritório, Rafael, a Jéssica me pedia para fazer os artigos, porque eu tenho essa facilidade de escrever. Só que os meus artigos, eles vinham assim, com 10 páginas. O primeiro artigo que ela me entregou tinha 5 páginas e era assim, nossa, totalmente técnico, sabe? Com um juridiquês. E daí era pra colocar no nosso site. Aí eu falei pra ela, então, Alexandra, você não vai publicar esse artigo, né? Nas revistas e tudo mais. É pro cliente, então a linguagem... E todos nós ali tava aprendendo, né? Não só ela, como eu, como a Jéssica Costa. Então, agora a linguagem tem que ser mais simples, né? Tem que ser mais acessível e assim foi indo. Mas mesmo na linguagem simples, mesmo na linguagem acessível, a gente demorava horas para fazer um artigo, né? Então, realmente, essa ferramenta aí foi uma revolução para nossa área, né? Sim. E hoje eu ainda tenho um pouco desse resquício, né, da academia. E aí, a partir de uma dica sua, que você deu, eu consegui otimizar isso. Porque aí eu escrevo lá, com o meu juridiquês, né, que eu tô ali doutrinada, e aí eu peço pro ChatGPT transformar aquilo num artigo comercial. Sim. Né? Um artigo comercial. E aí ele troca todos aqueles meus dissabores irrelevantes e, enfim, para um termo que o meu cliente precisa. Então, essa revolução aí, ela vem para realmente nos auxiliar, né? Sim. Você nem precisa ter esse trabalho de escrever um artigo com juridiquês para depois transformar. Você pode escrever um texto, usar de uma petição inicial para poder criar um artigo. Todo mundo, às vezes, vai criar um artigo de algo que já fez. Utiliza isso como base, sai um artigo perfeito. Nós, advogados, temos nós, advogados, temos essa mania de pensar que a gente tem que escrever bonito. Que nós estamos como se estivesse escrevendo para outros advogados. Nós temos erudita, que mudar. Né? Isso. Não precisa isso. E nós não temos que escrever. Se eu não sou um professor, ou se eu não estou fazendo uma tese de mestrado, de doutorado, ou qualquer outra coisa nesse sentido, eu não tenho que escrever bonito. Eu tenho que escrever para o meu cliente entender o que eu estou escrevendo. Eu escrevo para o meu cliente, eu não escrevo para outros advogados. E muitos advogados, muitos artigos que a gente vê, é o advogado querendo escrever bonito. Só que ele escreve bonito para poder achando que ele vai prospectar um cliente. Só que o cliente não vai entender o que ele está escrevendo. Então ele tem que escrever de uma maneira uma abordagem muito clara para o cliente entender o que ele sabe, o que ele está colocando ali e contratar os serviços dele. Isso é importantíssimo. E aí eu antes tinha essa ideia também. Apesar de tentar ser um pouco mais claro, não ficar tanto no juridiquês, mas eu queria escrever bonito. E eu vi que não era essa a melhor forma. Com a mentoria, com tudo isso, eu fui mudando essa percepção. Mas antes eu escrevi um artigo, demorava às vezes umas 5 horas escrevendo um artigo, até mais, porque escrevi uma vez, aí você relia, não gostei, eu vou dar um tempo, depois voltava com a cabeça melhor, tal, relia e tal. Hoje eu consigo escrever um artigo, com 15 minutos ele tá pronto, já revisado. Porque com o ChatGPT você consegue, na verdade, escrever ele com menos de 1 minuto. Mas até revisar, ninguém coloca as coisas no ChatGPT ou outros programas de inteligência artificial e coloca pra fazer, pega aquilo ali, copia e cola em outro lugar. Você tem que revisar. Tem que ter um mínimo de revisão. Na verdade, esse é o ideal, né? Sim. A gente sabe que tem quem faça assim, né? O ChatGPT substituiu totalmente, né? Mas não é assim, né? O uso da ferramenta, ela tem que ser responsável, com técnica, né? Eu gosto de dizer, tem que ser com técnica. Quando eu fiz a live com o Rafael, ele falou assim pra mim, olha, você tem que criar um prompt que leve a ferramenta ao resultado que você precisa. E esse prompt, muitas vezes, você vai construir com a experiência, né? Sim. Devagarzinho, você vai usar isso. E é pra acrescentar, né? Não é pra substituir. Sim, eu sempre digo muito isso.
A inteligência artificial, pelo menos por hora, não vai substituir advogado. Ela não faz o trabalho sozinho do advogado, ela auxilia o advogado. Então, é uma questão, muita gente fala assim, é coisa de preguiçoso, já vi muita gente falando isso, é coisa de preguiçoso. Não, não é. Questão de produtividade. Enquanto o advogado vai estar lá defendendo, falando que é coisa de preguiçoso, o seu concorrente está produzindo muito mais utilizando a inteligência artificial e você ficando para trás. Então, o advogado precisa parar de quem tem esse pensamento, precisa mudar totalmente, radicalmente a cabeça. Quando a pessoa experimenta uma primeira vez, ela vê que ela nunca mais ela quer experimentar outra coisa que não seja inteligência artificial para poder ajudar na produtividade. E assim, é uma coisa extraordinária. As pessoas só precisam aprender a usar da forma correta a inteligência artificial. Não é um Google onde você chega e pesquisa lá, por exemplo, uma petição. Modelo de petição tal. Vai parecer coisas muito genéricas. Você tem que saber pedir. No caso, por exemplo, do ChatGPT, pensa como se fosse um estagiário. Se você tem um estagiário que você vai passar para ele um trabalho, ou um advogado associado, que seja um colaborador, você passa um trabalho para ele poder fazer, ele te devolve o trabalho da maneira que você não gostou, você vai fazer o quê? Você vai desistir? Não, pode deixar então. Não precisa mais não que eu faço. Você vai orientar. Vai orientar. Sim. E a ferramenta é isso, é você saber pedir. É você orientar. Não quero, se ela te deu uma resposta que você não queria, escreve para ela, conversa. Hoje em dia você pode falar até por áudio. Não é assim que eu queria assim assado. Explica a forma que você queria que ela vai te responder do jeito que você quer. Nós demos nome pro nosso, né? Amélia. Ótimo, é isso mesmo. A Jéssica fala com a Amélia, né? Então, Amélia, e ela colocou todos os parâmetros, né? Isso tá me ajudando muito na produção de conteúdo. Então, a Jéssica deu todos os parâmetros pra Amélia, né? Que a gente precisava. E hoje ela é a Amélia, né? que nos auxilia. E a gente fala, imagina ela sai muito mais barato pra gente do que pagar um funcionário de marketing pra pensar no que a Amélia pensa. Exatamente. Pra gente ir ali rapidamente, né? E não é só o profissional, né? Que você disse assim, às vezes os profissionais perdem tempo ali na produção, concorrente. O próprio Poder Judiciário já está usando, já está utilizando dessa ferramenta, né? A gente, inclusive, até participou de um seminário, foi até online. Onde eles falaram que iam passar a implementar... NJ foi um seminário. Exatamente, falaram que ia passar a implementar, né, o ChatGPT e, inclusive, quais perguntas eles iam fazer, né? Então, a Alexandra já foi ali imediatamente, a gente já foi anotando e absorvendo tudo, porque era inclusive, também para a área da saúde. Da saúde. Era um seminário sobre a judicialização, né, na saúde, e o CNJ criou parâmetros para os juízes para eles concederem ou não liminares. Então, são 4 perguntas básicas, né, que têm que estar respondidas na petição. E que são as perguntas que a inteligência artificial vai ver se o advogado incluiu na petição. Aí você imagina se você é advogado da área da saúde e você não conhece essa forma. Essa ferramenta, Essa ferramenta. Você vai, muitas vezes, fazer uma petição lá de 30, 40 páginas, não vai responder uma daquelas perguntas, que é objetiva, e na hora que o juiz jogar lá a petição para fazer a sentença, porque é isso que está acontecendo, vai negar o pedido. Então não basta nem ter só a habilidade técnica, né? Ela tem que dominar, inclusive, hoje, as ferramentas. Sim. Então tem que estar se modernizando a todo momento. E você falou muito bem uma coisa sobre habilidade técnica. Muita gente acha que precisa ser da área de TI para poder mexer. É muito simples, é a coisa mais simples do mundo. No ChatGPT, vou dar um exemplo do que eu uso para o artigo. Eu acho que isso serve para todos os advogados que querem, por exemplo, usando como base um artigo. Né? Se o advogado ele abre o ChatGPT e tem a pá do chat ele de digitar, basta o advogado escrever. Inclusive eu tenho um GPT que eu criei lá de brincadeira que chama Criador de Artigos, acho que é isso. É tão simples, porque o advogado ele pode, não precisa nem usar um GPT, porque hoje o ChatGPT tem uns GPTs prontos, uns prompts prontos que você pode utilizar, para quem não sabe. Agora, se você quiser ir no chat mesmo, onde escreve, onde dá o comando, o advogado pode colocar: sou advogado. Ele escreve um texto dessa forma: sou advogado, com base no artigo, com base na petição e anexo. Não precisa ser a petição inicial, pode ser uma apelação, pode ser uma petição inicial, pode ser um texto que ele escreveu, né, com ideias, vai escrevendo até no notas do celular um texto, para depois pega aquele texto e fala, com base no texto abaixo, ou na petição e anexo, que seja, ou cola a petição também, se a pessoa quiser, mas pode anexar documento. Então, com base na petição e anexo,
escreva um artigo com técnicas de copywriting e técnicas de SEO para bom ranqueamento no Google, de modo que fique claro para os meus clientes o direito que eles têm e quero que fique muito bem explicado para eles entenderem e poder contratar o meu serviço, fazendo um CTA ao final, uma chamada para ação ao final. Basta escrever mais ou menos dessa forma, não tem muito segredo, dá um enter, ele vai criar o artigo para você. Aí criou o artigo, às vezes focou num ponto que eu queria que focasse menos, ou que focasse mais, eu falo, foque mais num ponto tal. Ou corrija o terceiro parágrafo que eu não gostei, eu quero que reformule. Com isso tudo, em 15 minutos eu tenho um artigo pronto. Eu jogo depois no Word, mudo uma coisa ou outra, mas ele já vem para você com palavras-chave. E se o advogado pegar esse artigo, ele colocar num blog dele ou no site, né, no momento, no local certo ali de colocar esse artigo, no que é normalmente um blog, eu não tenho dúvida, ele vai ranquear bem no Google de forma gratuita, não vai gastar um centavo. Eu faço esse teste nos meus artigos, claro que depende muito da área que a pessoa está escrevendo. Se for uma área onde tem muitas pessoas falando sobre aquele tema, ele vai ter várias disputas ali no Google, vários sites para poder disputar com ele o tema que ele está falando. Mas no meu tema, por exemplo, eu faço um teste depois de umas 2 semanas, eu tento imaginar a palavra-chave que o meu cliente precisa para poder me achar com aquele artigo e faço o teste, abro uma janela anônima e faço o teste. E vejo se apareceu o meu artigo. Em todas as vezes ele aparece na primeira página do Google, se não for o primeiro colocado, de forma orgânica, sem gastar um centavo. Tá vendo? E aí que tá. Isso você faz com uma ferramenta que um valor mensal dela é irrisório perto do que ela pode te proporcionar. Exatamente. E as pessoas têm esse preconceito. Inclusive, eu já ouvi a seguinte frase, que advogado que usa o ChatGPT não é advogado. Eu já ouvi essa frase. E aí, eu vi esses dias o Marcelo Saffi falar assim, que não adianta... Como é que é? Não adianta bater palma pra macaco. Uma coisa assim, ele utilizou uma expressão assim. E é uma pessoa que não adianta. Eu vou ficar explicando, tentando mudar essa mentalidade, porque ela já fala isso pra você ofensivamente. Do tipo assim, você tá usando, você não merece créditos, né? E quando, na verdade, ela poderia estar se beneficiando disso. E aí que vem aquela lógica, né? Se ele for da minha área, que bom que ele não usa, né? Porque quem usar vai estar, obviamente, na frente. Sim. Se nós formos pensar, por exemplo, na área da saúde, olha a utilidade, porque nós temos vários temas na área da saúde, temas novos que estão surgindo no mercado, questão de medicamento, questão de canabidiol. São muitas situações novas que muitas poucas pessoas falam. Né? A questão de home care, tudo, é uma área muito nova que cada vez cresce mais. Exatamente. Quantos temas dentro da saúde a pessoa não pode escrever um artigo para poder prospectar cliente ali? É muita coisa. Pensa que na área da saúde, eu sei que vocês fazem muitas vezes notificação extrajudicial para o plano de saúde, essas coisas. Administrativos. Gente, as pessoas não têm noção do requerimento administrativo ou de uma notificação extrajudicial. Como que o ChatGPT pode ajudar a fazer isso em questão de segundos. Eu não faço hoje em dia mais notificação extrajudicial sem usar o ChatGPT. Quadros comparativos. Muito. Hoje, inclusive, tem uma atualização nova no ChatGPT, muito interessante. Se você tiver uma planilha, por exemplo, no Excel, quiser pegar essa planilha e julgar dentro do ChatGPT, ele cria para você de forma dentro da plataforma ali, né? Os gráficos comparativos, você pode mudar. Eu quero o gráfico em forma de pizza, eu quero o gráfico em forma de barra. Ele vai colocar da forma que você quiser e você vai ter um quadro comparativo ali de tudo que você quiser. É fantástico. Então, às vezes você pode apresentar dentro da sua petição, por exemplo, um gráfico para o juiz, para ajudar a convencer o juiz. Eu cito, por exemplo, vamos colocar na área da saúde, alguma coisa que a pessoa possa pensar, mas sempre a pessoa tem que pensar no que ela pode aplicar aquilo na advocacia dela. Por exemplo, eu tive um pedido no escritório de um processo antigo de desconsideração da personalidade jurídica. Inversa, na verdade. Eu queria atingir várias empresas do grupo e nós descobrimos que tinham 15 empresas do grupo. Nós colocamos ali no polo passivo as empresas e fomos escrevendo uma a uma a qualificação delas.
Só que eu pensei, gente, além disso aqui, como é que o juiz vai ficar lendo tudo isso aqui? Eu quero mostrar que os sócios em comum, tal. Linkar, né? Linkar. Eu coloquei no ChatGPT e falei, cria um quadro comparativo mostrando os sócios em comum das empresas. Ele criou aquilo para mim. Vocês imaginam como que isso me ajuda a convencer o juiz a conceder o pedido que eu tô fazendo, entendeu? Ajuda demais. Então, as pessoas, elas na verdade, elas deixam de lado uma ferramenta que vai ajudá-las na produtividade, não só dela, mas do escritório como um todo. E aí eu digo mais, com base no artigo que a pessoa fez para a área da saúde, para a área que você atua, né, que o advogado atua, com base no artigo, no próprio chat do ChatGPT, estando com o artigo pronto, pede para poder criar uma imagem para você postar em rede social, ele vai criar a imagem para você. Pode pedir ainda no mesmo chat para criar 10 posts para poder postar no Instagram. No formato que quiser. 10 posts com headline e legenda, ou seja, ele vai te dar a parte para você colocar na imagem e a legenda para escrever embaixo. E posts muito melhor escritos do que se eu mesmo fosse escrever, muito mais rápido. Claro, eu vou alterar ali uma coisa ou outra que eu quero. Vou pedindo para refazer os posts até ficar da maneira que eu quero. Com aqueles posts você vai publicar na sua rede social, junto com a imagem. Vai ter o artigo lá que você já vai ter publicado e com base nele você vai fazer os posts. Com base no artigo também você pode pedir para poder fazer um roteiro de vídeo para o YouTube. Você pode criar um canal no YouTube sobre aquele tema que você está falando. O roteiro está ali pronto, vai dar o roteiro pronto. Você pode pedir, por exemplo, isso é fantástico. Para quem advoga na área da saúde, é uma coisa muito legal poder fazer, porque a notícia da área da saúde, por exemplo, uma mãe que precisa de um medicamento para o filho, isso espalha entre as mães se conhecem. Pensa então, você, nos grupos. né? Pensa você, advogado da área da saúde, com base naquele artigo, pedir para criar um e-book. E aí você pode pegar esse e-book, o texto do e-book, e usar um aplicativo, por exemplo, um site que chama gamma.app. gamma.app. Lá você joga o texto que você quer, ele vai criar um e-book para você. Aí você pega esse e-book, transforma em PDF e manda para a mãe de uma pessoa, de um menino que precisa de um medicamento. Para alguém que precisa de medicamento. Imagina esse e-book seu rodando entre os grupos. E você ficando conhecida, porque tá seu nome ali no e-book. Portfólio de serviços. E detalhe, produtos. Detalhe aí vem. As pessoas poderiam dizer o seguinte, vou fazer isso, eu vou estar captando o cliente indevidamente. Você não precisa falar nada sobre aquilo. Você vai estar nesse e-book só mostrando a sua autoridade, mostrando que você conhece, ao ponto de que automaticamente, quando essa pessoa pensar no serviço, ela vai lembrar de você. É informativo. É informativo. É informação. A Jéssica Costa lá, ela criou um bordão lá no escritório que eu acho assim... informação compartilhada é menos gente injustiçada. Sim, ela claro. diz isso, informação. E é verdade. Então, quando você passa isso, uma mãe... Eu vou dar um exemplo de uma coisa que está acontecendo muito. As mães de autista que estão tendo os planos de saúde cancelados, né? Por uma análise puramente econômica do plano. A mãe está usando o plano porque precisa e os planos estão cancelando. Você faz um e-book disso, distribui ali, a mãe, ela sabe que a dor da outra mãe é a mesma, ela vai compartilhar, aquilo vira uma rede para você de tráfego gratuito. Sim. Né? Tráfego gratuito. E ainda pode colocar dentro desse PDF um botão de WhatsApp, a pessoa vai clicar ali, vai cair no seu WhatsApp. Só hoje em dia, o advogado, outro dia eu encontrei no prédio do escritório um advogado, claro, mais de idade a gente tem que entender. Mas ele falou, não, a advocacia hoje em dia tá muito difícil, só tá difícil para quem quer. Porque para quem realmente sabe fazer a diferença, se pegar esse modelo, por exemplo, que eu falei agora, não tem como a pessoa não ter resultado. Claro, não é do dia para a noite, mas ela está construindo uma autoridade e não tenha dúvida que vai chegar clientes, ela vai prospectar, ela vai prosperar na advocacia a ponto de ter bastante cliente e ganhar dinheiro com a advocacia. Vai. Não tem empresa melhor, vamos falar no modo empresarial, que você tem um custo pequeno para poder ter um ganho, um faturamento alto. Não existe. Qualquer empresa que você for abrir hoje, loja de franquia, qualquer outra coisa, você vai ter um investimento alto e vai demorar muito mais tempo do que, por exemplo, na advocacia para poder ter um retorno. Então, basta o advogado querer se diferenciar, na verdade, se diferenciar não, porque daqui a um tempo são todos fazendo isso. Então, é preferível, o advogado precisa agora de acordar para isso, antes que todos estejam fazendo, e ele perca o mercado e fique para trás, como eu estava ficando. Então, graças a Deus, eu abri os olhos para isso.
modernizei o escritório, utilizo muita ferramenta de inteligência artificial, geração de imagens, de tudo isso, e consegui organizar o escritório de modo que hoje eu tenho o meu escritório todo setorizado, funcionando de forma redonda. Eu tinha medo do seguinte: se eu morrer aqui amanhã, como é que vai acontecer? O que vai acontecer com o escritório? Eu não posso ser insubstituível. E da mesma forma, os meus sócios também. Então nós modernizamos o escritório e setorizamos de modo que o escritório consegue rodar sozinho. Se algum de nós vier uma doença, faltar, viajar, o que for, o escritório está girando. Sozinho. Hoje em dia, o setor estratégico que fica comigo, o setor comercial que fica com o Marcos e o setor jurídico, o setor operacional que fica com o meu sócio, que é o Guilherme. Todos extremamente competentes, cada um cuidando do seu setor e fazendo com que o escritório funcione sem depender de ninguém. Criando uma máquina, Criando uma máquina. É uma linha de produção, sem perder qualidade. Nós temos um setor de diligência no escritório, nós criamos há pouco tempo, há uns meses atrás, onde fica uma pessoa responsável só por cobrar andamento de processo. Que a gente tem muito isso na saúde, né, Jéssica? Nós temos nosso setor de providências. Sim. Que é um setor, para nós ali, na saúde, o processo até sair a liminar, ele é prioridade absoluta dentro do escritório. Então, a gente tem uma pessoa que fica ali nessa responsabilidade, cobrar do juiz essa liminar. E assim que ela sair, ficar intimando os planos de saúde para que aquilo aconteça rapidamente. Em alguns casos até extrajudicial, né? Que tem aquelas empresas de colaboração, né? De fazer acordos e também as notificações extrajudiciais. Então fica tudo com esse setor. Sim, a questão de saúde é urgente. Acho que não é para amanhã, é hoje, né? Justamente. A saúde não espera, né, Jéssica? Saúde não espera. Espera, né? Tem um bordão seu, realmente não pode esperar. Não pode esperar. Não pode. Se esperar, o paciente, em muitos casos, morre. Morre. E aí? Morre, a gente sabe disso. Acontece. Por exemplo, ontem, um advogado lá do nosso escritório, ele tá um pouco afastado, assim, da operação do escritório, porque muito provavelmente ele vai ser candidato a um cargo público lá na minha cidade. Então, ele pediu para esse ano ele ficar um pouco afastado da operação. Mas ele me ligou e falou assim, olha, eu tô aqui com um repórter e ele recebeu o diagnóstico, ele tá... Em tanto tempo, ele falou até o prazo, se ele não fizer tais aplicações, ele vai ficar cego. Então, imagina para um cara que é repórter, trabalha com câmera, imagem, tudo, ficar sem a visão, né? Acabou. Para ele é a parte profissional, assim, ou se não acabou totalmente, vai diminuir muito a capacidade dele. E aí ele disse assim, o que dá para fazer de urgência? Eu falei, não, tem uma ação tal, obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, pedindo a urgência, só me consegue o laudo, né? Então aí eles hoje estavam na missão de ir no médico para buscar esse documento. E é isso, porque não pode esperar. Né? E aqui eu tô dando um exemplo de uma visão, mas a gente tem exemplos lá, por exemplo, de bebê na UTI que precisa de um respirador. O que você vai fazer? Meu filho tá aqui, estão dizendo que ele precisa de UTI, de um respirador, mas que se eu não pagar, não tem vaga. Olha que absurdo. Aí você deixa seu filho morrer ali? Entende? As questões de saúde são bem delicadas. E o advogado precisa cada vez mais se colocar no lugar do cliente. Porque ele tem que pensar o seguinte, se eu tivesse nessa situação, qual que é a aflição que eu estaria passando? Eu gostaria de ficar esperando. E toda vez que eu me coloco no lugar de algum cliente, eu sempre tento me colocar no lugar do cliente, eu penso a aflição que ele está passando e falo, gente, ele não gostaria de tá passando por isso. Vamos correr atrás disso aqui. Pensa, a pessoa, você sendo pai ou uma mãe de uma criança nessa situação, você queria aquilo urgente. Você não quer que o advogado fique parado esperando o juiz decidir ou o plano de saúde cumprir a ordem. Né? Tem que ser para ontem, com certeza. Exatamente isso. Mas, gente, puxando esse gancho aí da agilidade, da rapidez, nossa hora aqui tá acabando. Já? Que você pena, acredita? passou voando. Cara, passou muito rápido. Conversa boa, né? Conversa maravilhosa. Mas, para encerrar isso, eu gostaria de, assim, externar aqui e até falar para vocês aí que estão pensando em começar aí na advocacia digital, olhar o Rafael Egg como um exemplo, porque ele é alguém que saiu da advocacia tradicional, foi para a advocacia digital, está prospectando aí clientes na internet, mas ele não perdeu a essência daquela advocacia humanizada, daquela advocacia que dá atenção para o seu cliente. Então, a advocacia digital, ela não é transformar a profissão numa máquina, massificar ao ponto de você não ter mais um ponto de conexão com o seu cliente.
Eu até arrisco a dizer que a advocacia tradicional até nos aproximou mais, porque ela tirou do advogado aquela questão da distância, ela aproximou você do cliente. Não sei se o Rafa concorda comigo. E aí eu vou pedir para ele, assim, encerrar com essa mensagem, né, sobre isso e dar um recado aí para essa juventude, para esse pessoal que está aí, ó, ingressando no digital. Concordo plenamente com você. A advocacia digital, ela não serve para o advogado ficar rico e esquecer dos clientes, de forma alguma. A advocacia digital, ela serve para poder facilitar a vida do advogado, o advogado prosperar com uma organização muito grande, e com isso ele consegue dar uma atenção pro cliente da forma que tem que dar. Uhum. Nós temos aquela situação de advogado, do advogado chegar a atender o cliente, o advogado fazer a petição inicial, o advogado emitir o boleto, isso quando tem o boleto para emitir, o advogado fazer tudo, informar o cliente do andamento, tudo. É o que o SAF costuma falar. Se você vai para um hospital fazer uma cirurgia, não é o médico que te recebe na recepção, não é o médico que te dá roupa para poder fazer cirurgia. Até na hora da cirurgia você tem um anestesista e tem um médico que vai abrir sua barriga. São médicos diferentes. Na advocacia tem que acontecer a mesma coisa, é igual uma empresa. Tem um para fazer um contrato, outro para fazer petição, outro para conversar com o cliente. É claro, às vezes acumula uma coisa ou outra. Então, isso é um atendimento, você consegue organizar para dar um atendimento humanizado para o seu cliente, dando a devida atenção que deveria ter, porque muitos advogados deixam, às vezes, de passar o mandamento do processo para o cliente porque não tem tempo. Mas você organizando isso, você vai ter tempo. Então, o recado que eu passo para todos é o seguinte: se organizem, abram os olhos para o digital, porque você fazendo isso, você está organizando a sua operação para poder conseguir prospectar mais cliente. Não fique igual eu era antes, trabalhar tanto a ponto de não ter tempo de ganhar dinheiro. É isso. Você tem que ser organizado para você conseguir ter tempo de ganhar dinheiro, ou seja, de prospectar o cliente para trazer para o seu escritório para dar atenção para ele. Isso. Você tem que ser o gestor do seu escritório. Você tem que conseguir formar uma equipe para você poder delegar com responsabilidade, com qualidade, todas as funções do escritório. E quem quer te encontrar, Rafa? Fala aqui para essa câmera. Quem quer te encontrar? Qual que é o seu @? Quais são as redes sociais? A rede social do escritório é o @EgNunes Advogados. E a minha rede pessoal é @Rafael Eg Nunes. O Eg, com EG, escreve EGG, igual o ovo em inglês. Podem me encontrar por lá. Sofro bullying por isso. Pus o meu filho também, o Eg, para ele, meu filho da minha filha, para eles também sofrerem como eu sofri. Mas estamos lá, estou sempre à disposição. Quem quiser pode mandar um direct, pode contar sempre comigo, é um prazer. E agradeço muito a vocês pelo convite. Contem sempre comigo, precisando, estou sempre à disposição. E se alguém tiver alguma dúvida sobre inteligência artificial, sobre concurso, servidor público, pode me chamar no Instagram que eu vou estar sempre à disposição. Perfeito. E é isso aí. Jéssica, eu acho que a gente encerra esse episódio aqui com chave de ouro, né? Chave de ouro, muita informação importante. Muita informação. Então, compartilhem esse podcast. As dicas do Rafael aqui são extremamente relevantes e importantes. Todo advogado pode usar esse conhecimento para aumentar a sua produtividade, para aumentar a sua prospecção de clientes. Saiba que as ferramentas digitais, elas vêm para otimizar o seu serviço, para aumentar o seu alcance. Então, sejam produtivos e sejam eficientes na escolha das suas ferramentas. Obrigada a todos por participarem desse episódio.